conhecido texto que fala sobre a fé, nós queremos meditar um pouco com os irmãos nesta noite, sobre esse assunto tão atual para a Igreja do Senhor. Aleluia. Um assunto que nunca deixou de ser atual, fé. Diz o texto, capítulo 11 de Hebreus, versículo 24, diz o seguinte: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa. 29, pela fé passaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Amém. Até aí. Podem sentar, queridos irmãos. Estamos felizes e agradecidos a Deus, primeiramente, por ter essa oportunidade de meditar um pouco sobre a palavra de Deus nessa noite. E também é o pastor Joel que nos convidou, nos deu esse prazer, essa satisfação de estarmos aqui cooperando com os irmãos. Não faço muita questão de estar aqui pregando, irmãos, porque eu tive 18 anos para pregar, Foi tempo bastante. Então, hoje nós preferimos deixar a oportunidade para outros que estão chegando. Mas Deus sempre tem algo para entregar à sua igreja e coloca no nosso coração, porque oramos, buscamos de Deus. E nesta noite eu gostaria de falar sobre o seguinte tema, que é tirado aqui desse texto: tirando forças da fraqueza. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Quem de nós que não tem fraqueza, meus irmãos? E quem de nós não precisa de forças para vencer essas fraquezas? Todos nós precisamos. Queridos, falando de fé, agir pela fé pode significar, olha bem, ser abençoado trocando os benefícios e ofertas do homem, certo? Trocando os benefícios e ofertas do homem pela oferta e confiança nas ações de Deus em favor dos que confiam nele, como fez Moisés e os demais heróis da fé. Uma leitura muito oportuna, porque fala de homens que muitas vezes desprezaram a grandeza humana, desprezaram oportunidades como Moisés, por exemplo. Imagine que Moisés era filho da filha de Faraó, ou seja, herdeiro legítimo ao trono de Faraó, do Egito. Ele no futuro ocuparia o lugar de Faraó no trono. Imagine só, ele desprezou tudo isso para sofrer com o povo de Deus. Por quê? Porque ele soube exatamente o que era viver pela fé e o que ele poderia alcançar vivendo pela fé, que era muito maior. Imagine, meus irmãos, se ele tivesse aceitado ser um dos faraós. Quem conheceria o nome de Moisés hoje no mundo? Quem lembraria ainda de Moisés hoje? Os próprios faraós estão esquecidos, da família real dos faraós. Então imagine só, ele fez um grande negócio, uma grande troca, escolhendo não viver ali no Egito. Muito bem. E aí nós vamos ver de cada um deles, os nomes todos que foram mencionados aqui, irmãos. Aqui, por exemplo, Moisés primeiro deixou o Egito, certo? Nós já falamos. Segundo, celebrou a Páscoa. Parecia uma verdadeira loucura o que ele fez. Ora, matar um cordeiro, sendo avisado que ia passar um anjo destruidor à meia-noite, ia matar todos os primogênitos, Agora ele acredita que se matasse um cordeiro e passasse um pouco do sangue daquele cordeiro na abertura
da porta, no batendo da porta, ia livrar. Não parece uma loucura? Mas ele fez. Aleluia. E ele comemorou a Páscoa. Eles passaram pelo Mar Vermelho. Quando você olha para esse texto aqui, parece uma loucura maior ainda. Porque, veja bem, se viram diante do Mar Vermelho e não tinha outra saída. Porque de um lado tinha deserto, do outro tinha montanhas, atrás estava o exército de Faraó. E para onde agora? Mas o maior aqui é que ele confiou numa coisa tão absurda, meus irmãos, como, por exemplo, ele tinha uma vara na mão, Deus mandou ele estender a vara sobre o mar. E o mar se abriu. E eles entraram. Eu li um livro que fala da história e não procura negar o que aconteceu na época, mas procura tirar o fator excepcional, o fator milagre. Então explica aqui a divisão, a baixa ali que eles conseguiram passar, era uma coisa que acontecia normalmente, era uma maré que em determinado tempo, ela baixava muito e deixava o mar aberto. Tudo bem, vamos acreditar nisso aí? Mas agora me explique, se não havia duas muralhas de água de cada lado deles, como é que os egípcios morreram? Os egípcios que entraram atrás deles pelo caminho, como é que eles foram sepultados que morreram no meio do mar? Então não é verdade. A verdade é que havia duas muralhas de água, uma de cada lado, aleluia, e matou todo aquele exército egípcio que entrou. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus não pode ser desmentida. Passaram pelo Mar Vermelho em seco, caíram os muros de Jericó. Eu estive ali em Jericó, estivemos ali, e nós fomos ali na cidade, e tem um lugar ali que tem um lugar que ele, em vez de subir o muro, ele baixa, ele é uma depressão, vai lá embaixo. E alguém nos disse que ali era a casa de Raabe, porque ali a cidade ela não caiu assim os muros implodiram, ou seja, caíram para dentro da terra. Imagine só. Mas o pior foi como é que Moisés acreditou que fazendo o que eles fizeram ia descer, derrubar os muros, usando sete cornetas de chifre de carneiro. 7 sacerdotes, cada um com um chifre de carneiro. Não era aquele não, era fiu. Como é que ele acreditou nisso, hein? O povo só gritou no 7º dia, na 7ª volta. E o povo gritou e as muralhas desabaram. Aleluia. Irmãos, viver pela fé tem alguma coisa de maluco, de louco, sabe? Tem bastante de louco, de maluco. Se alguém chama os crentes de maluco, e até certo ponto eles têm razão, sabe? Olha o que Raabe fez, outra da heroína da fé. O que ela fez? Ela acolheu os espias do exército inimigo de Israel, que ela sabia que ia tomar a cidade e destruir a cidade. Imagine só, ela sabia que se alguém descobrisse que ela fez isso, ela seria morta com toda a família, mas ela fez. E usou, para ser salvo, usou de um expediente tão simples, né, que ela depois, quando o pessoal do governo da cidade veio procurar pelos espias que entraram ali, ela desceu eles pela janela, por uma corda, um cordão vermelho, e esse cordão, eles combinaram com ela que ela deveria pendurar na janela da casa dela no dia que a cidade fosse invadida. E aquele cordão, ela recolheu todos em casa, e pela marca daquele cordão, que hoje para nós simboliza o sangue de Jesus, toda a família dela foi salva. Aleluia! Então, queridos, eu quero justamente relatar algumas coisas aqui, dar até alguns testemunhos, que você vai entender melhor essa situação. Por exemplo, um dos testemunhos que eu dou, só deixa eu perguntar aqui, quem conhece a minha filha, Deise Mary? Quantos dos irmãos conhecem? Muito poucos, a maioria não conhece. Pois é, a minha filha, meu filho mais velho, o Marcos, que está aqui já era nascido, tinha 5 anos de idade, e a minha esposa queria uma filha, por toda a lei, queria uma filha, ela vai ao médico e uma junta de 5 médicos desengana ela. Diz, não, já não tem mais recurso, a não ser aqui queira fazer um transplante de trompas. É a última esperança para ela gerar novamente. Aí ela chegou, me encontrou, já veio chorando, porque o médico tinha desenganado. Só que ela disse, olha, o médico mandou perguntar o seguinte, se você quiser fazer um transplante de trompas, ele tem um médico especialista, faz. Eu falei, quanto por cento ele dá de garantia? Ela falou, ele disse, olha, mais ou menos 2%, não mais disso. Eu falei para ela, o quê?
eu vou deixar de lado, eu vou trocar aquele que dá 100% por um que dá 2%? Não, não tem negócio feito. A partir de hoje você não toma mais remédio nenhum. Estava tomando uns remédios que o médico ia dando para tentar levar a coisa para frente, né, só para satisfazer. Eu falei, não toma mais nada. A partir de agora, Deus vai resolver o problema. E eu me lembro, meus irmãos, que eu ia para a igreja, orava e dizia, Senhor, faz milagre para ti, não é impossível dar uma filha para minha esposa e tal. E daí, meus irmãos, um dia eu fui para a igreja, falei para ela, hoje não me espera no horário normal em casa, eu vou direto para a igreja. Eu quero chegar bem cedo, que eu quero tempo para orar. Muita gente não dá mais valor ao culto de oração hoje, né? Eu me lembro que eu cheguei, peguei um cantinho assim, um banco no cantinho, e botei a mão para o céu e gritei, mas clamei mesmo. E me lembro também que quando era mais ou menos 20 para as 8, eu comecei a orar às 6:30 da tarde, 20 para as 8. Eu vi como se a minha oração fosse uma chaminé em cima de mim, e aquilo subia com uma fumaça assim, ó, lá diante de Deus. Aleluia. E de repente Deus me disse, pode agradecer, porque está feito um milagre. E eu agradeci, louvei a Deus, adorei ao Senhor. E cheguei em casa, minha esposa não tinha ido, eu falei para ela, hoje teu problema foi resolvido, você vai ter uma criança. Muito bem, passou o tempo, quando chegou, ela realmente engravidou, o mês seguinte já engravidou e tal, quando estava com 3 meses de gravidez, começou a ter uma ameaça de aborto muito séria mesmo, muito forte. Eu peguei e levei imediatamente para o médico, e o médico examinaram no hospital, mandaram... internaram ela para ver no outro dia, esperar, dar um tempo para ver o que acontecia. No outro dia de manhã, 9 horas da manhã, eu fui lá, aliás, foi à tardinha, fui lá, num dia, e para ver como ela estava, e ela falou, olha, o médico passou aqui. E o que ele falou? Ele disse, olha, dona Terezinha, a gente pode fazer alguma coisa e a gente já fez o máximo que podia. A medicina vai até um ponto. Depois... E no seu caso, parece inevitável que a senhora aborte esse bebê, não tem outra saída. Ela começou a chorar, e o médico, vendo a Bíblia em cima do criado mudo, nem crente ele não era. Falou, a senhora crê no que está escrito nesse livro aí? Ela falou, se eu não cresço, eu não estava nem grávida. Pois é, então a senhora sabe que nós não podemos, mas Deus pode. Aí ela contou isso para mim, eu falei para ela, tá bom, então eu vou em casa buscar roupa para você ficar. Fui em casa, meus irmãos, no outro dia, e quando eu entro pela porta dos fundos, como costumava fazer, eu estava na cozinha, ia pegar a roupa, Deus falou comigo. Ele disse, não vai morrer a criança. Aleluia, não vai perder essa criança. Aí eu peguei, saí, voltei com a roupa, fui e falei para ela, olha, amanhã, escuta bem, amanhã eles vão me ligar pedindo para levar você para casa, porque você não vai perder o neném. Deus falou comigo quando eu estava em casa. Aleluia! Deus me garantiu que não vai perder. E dito e feito, meus irmãos, no dia seguinte, parou o sangramento e os médicos me chamaram, ligaram para mim buscar a minha esposa, e aquela gravidez permaneceu, vingou. E daí, meus irmãos, passou o tempo. Quando ela estava com 6 meses de gravidez, já bem barriguda, aí ela voltou ao médico. Mas o médico já havia mudado para a cidade de Indaial, o doutor Sérgio Araújo. E ela foi até Indaial, no consultório dele, quando ele viu ela. E olhou o nome e disse, mas a senhora não é a dona Terezinha de Blumenau, aquela que foi desenganada? Ela foi, sou eu mesmo, doutor. Ele botou as 2 mãos na cabeça. Ela disse que ele chorava, começou a chorar. Chorava porque tem criança. E dizia, dona Terezinha, eu acreditava em Deus. Agora eu sei que eu posso confiar em Deus, porque eu nunca vi um milagre como esse. Impossível isso aí acontecer. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Enfim, meus irmãos, passou o tempo, deu tempo, o prazo era para dia 11 de dezembro. Dia 10 começou a sentir dores, passou mal, eu peguei, levei para o hospital, levei ao médico, examinaram, disseram, não é hora ainda, pode voltar, voltou. Dia 15, novamente as dores apertaram, levei outra vez, e aí mandaram de volta, não é hora ainda, mas não é possível. Dia 20 eu levei de novo, cada 5 dias apertar a dor eu levava, voltou para casa. Dia 24 começou as dores fortes, eu disse para ela, agora eu vou levar você, e só vou trazer de volta com o neném.
Agora não vou mais trazer de volta não, assim. E deixei ela no hospital. Dia 25 de dezembro, 20 para as 2 da tarde, nasceu a Desimere. Mas o maior eu soube depois, até ali eu não sabia de tudo ainda. Ela me relatou que um dia, depois que foi desenganada, ela estava em casa, eu estava trabalhando e ela estava em casa. Aí ela entrou em desespero, dobrou o joelho e foi orar. E sabe o que ela pediu? Ela pediu uma menina como presente de Natal. Olha só. Por quê? Porque naquele tempo tinha o disco do Testinha, um ex-bandido que fora salvo, e ele orou na prisão e pediu: Senhor, eu quero a minha liberdade como presente de Natal. Isso era a véspera de Natal. E dia 25 ele foi liberto, apenas estava condenado a 69 anos de prisão. Com 9 anos de prisão, ele foi liberado, foi livre. E ela disse: Senhor, se tu deste para o Testinha a liberdade, tu vais me dar uma filha como presente de Natal. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Irmãos, a nossa certeza era tanto, e me prende nisso, que o prazo era dia 11 de dezembro, não podia passar. Por que foi até dia 25 de dezembro? Ela vai fazer 40 anos agora. Aleluia. Deus responde, meus queridos irmãos. Deus provou que era Ele, não é outro. Aleluia. Provou, meus queridos irmãos. Nasceu exatamente no dia 25. E nós tínhamos tanta certeza que era uma menina, que é por isso que a gente ora, irmãos, quando ora para ter confiança. Se orar sem ter confiança e acreditar, não adianta. Não é? Então, nós escolhemos o nome dela, Desimere. Dia 27 de setembro, a minha esposa fazia aniversário. Eu fiz o cartão, assinei o meu nome, o nome do Marcos e o nome da Desimere, do cartão. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Eu tenho certeza que tem pessoas que vão sair daqui essa noite com a vida revolucionada por Deus. Dos milagres que eu vou contar aqui nessa noite, coisas que passaram na minha própria vida, meus irmãos. Claro que eu tenho milagres de outros, mas tem também as minhas experiências. Tempos depois, a irmã mais jovem, mais nova da minha esposa, falecida esposa, morava em Joinville com 14 anos de idade, a Elisete, e ela estava trabalhando, e ela, lá no emprego em Piraberaba, ela de repente começou a dar uma dor, e socorreram, levaram para o hospital, internaram lá. 3 dias depois trouxeram para São José, em Joinville, e ela foi piorando, e não tinha mais recurso, não sabia o que fazer com ela, nenhum exame apontava qual é o problema dela, e ela ficou no hospital. E a minha esposa, naquele tempo nós não tínhamos telefone, ninguém tinha carro, nada, meu sogro não tinha telefone, nada, não tinha como se comunicar, e a minha esposa foi lá, por acaso, e deu com aquela situação, e voltou chorando. Essa minha irmã vai morrer, minha irmã está pele e osso, não tem mais o que fazer com ela. Irmãos, nos primeiros dias, quando ela tinha força ainda, eles amarravam ela em cima da cama, porque ela queria pular pela janela do hospital. Imagine só. E ela estava realmente condenada à morte, ninguém sabia o que fazer com ela. Eu falei para ela: minha filha, é o seguinte, Deus, nosso Deus é vivo ainda. Nosso Deus vive, eu vou orar, e eu quero ver se vai morrer mesmo. Aleluia. Comecei a orar. Sabe o que eu fazia, irmãos? Lá no meu emprego, trabalhando numa empresa, cada 1 hora eu saía do meu escritório e ia no arquivo morto, e levantava a mão para o céu e dizia: Senhor, pinga só uma gota do teu sangue sobre ela. Não precisa mais nada. Uma gota do teu sangue, Senhor, e ela vai ser curada. Como a gente não tinha comunicação, não sabia como fazer, programamos para, no final de semana, voltar lá. E já fui junto. E se foi sábado à tarde, quando eu entro pela cozinha, como sempre fazia, eu dou com ela em pé, trabalhando. Isso não é possível. Falei: essa moça aqui ia morrer? É. Irmão, estava de pé, parecia que não tinha tido problema nenhum, curada, até engordou. Eu disse: não é possível, como é que aconteceu isso? Eles disseram: olha bem, eu comecei a orar segunda-feira, orei segunda, terça, quarta-feira de manhã o médico passou, fez um exame, uma visita e achou que ela estava melhorando. À tarde, 4:30 da tarde, ele passou de novo, ela estava bem melhor, ele mandou para casa. Quando chegou em casa, 7 horas da noite, ele disse: eu quero o culto da juventude. Mas como? Mas não pode, minha filha. Pode, eu tenho força, eu vou. E foi para o culto. Está aí, totalmente curada.
Você pode dar glória a Deus? Mas passou o tempo e depois uma mandingueira de Joinville, das mais famosas, se converteu ao Senhor e procurou o meu sogro. O seu Nelson Gonçalves procurou por ele, ela tinha um nome, procurou e achou o meu sogro e veio para pedir perdão. Por quê, que a senhora? Eu fui a mandingueira, a espírita que fez o trabalho para lhe matar. A sua vizinha encomendou o trabalho, era para lhe matar. Mas quando eu soltei o meu trabalho, parece que ele ia assim e batia no muro e voltava. Não conseguia lhe atingir. O senhor estava no meio daquele muro. Se eu vi, estava lá, mas não conseguia lhe atingir. Aí procurou a pessoa mais fraca, mais frágil da casa e atingiu a sua filha. Ela ia morrer. Você pode dar glória a Deus? Você está aprendendo a ter fé, irmão? Você está vendo como é que funciona a fé? Aleluia! Parece uma loucura. Ora, eu lá na cidade de Gaspar, na empresa, ela lá em Joinville, orando para Jesus pingar uma gota do sangue dele sobre ela. Oh, glória! É por isso que eu sou crente, é por isso que eu sou pregador, é porque isso, meus irmãos, que para Deus não tem esse negócio de proximidade, de distância, de dificuldade, não tem nada disso, de método, não tem nada. Ele faz aquilo que for necessário fazer. Aleluia! Eu ouvi um testemunho, meus queridos irmãos, do pastor João Jaime Inácio. Não sei se alguém se lembra dele ainda. Ele foi marinheiro por muitos anos. E ele estava agora, depois se converteu e se tornou professor do Instituto Bíblico de Pindamonhangaba. E ele contou que ele estava já crente, com o navio, viajando com o navio, e o navio dele pifou no meio do mar, a muitos quilômetros do Rio de Janeiro. O que aconteceu? O capitão, ele, por um descuido dele, alguma coisa, ele deixou o navio sair da rota. E quando o navio saiu da rota, numa rota que não passava nenhuma embarcação, nenhum navio, apagou todo o funcionamento do navio. O motor não funcionou mais, os aparelhos de comunicação, nada mais funcionou, zerou tudo. Eles já estavam no terceiro dia no meio do mar, parados, sem saber o que fazer. Estava terminando a água, a comida, terminando tudo. O comandante entrou em desespero e disse: Jaime, por favor, Jaime, você é crente, você pode fazer alguma coisa? Só Deus agora, não tem mais saída. E tem uma coisa, falta 14 horas para mim entrar no porto do Rio de Janeiro. Se eu não atracar dentro de 14 horas, eu vou perder a minha patente de capitão, acabou a minha vida, acabou a minha carreira. O que eu faço? Ora, Jaime, sim senhor, vou orar. Ele desce para o borão do navio, quando ele vai entrando no conversa, que ele vai entrando na câmara dele, uma voz diz para ele: guina o navio no rumo 147. Ele regalou os olhos, mas nem duvidou. Senhor, te agradeço, já voltou. E o comandante disse: mas Jaime, já? O meu Deus está mais perto do que o senhor pensa, capitão. Aleluia. Ele chega, bota o navio, né, naquele rumo ali certinho. Foi tão meticuloso, irmãos, Deus deu até o rumo para mandar ligar o motor depois, porque não tinha tempo para fazer manobra e tal, para pegar o rumo certo. Já botou no rumo, ligou, deu partido, o navio pegou. 13 horas depois estão entrando na Baía de Guanabara. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Esse é o Deus que você serve. Aleluia! Você quer alcançar a bênção de Deus? Tenha comunicação permanente com Ele. Viva na presença dEle. Dependa da fé, no poder dEle. E você vai ver milagres na sua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos duvidosos, né? E eu me lembro de uma vez que aconteceu uma coisa semelhante comigo. Eu estava na congregação de Itopava Norte, em Blumenau, a minha primeira igreja, e eu estava justamente vivendo os dias terríveis da minha vida. Eu havia perdido tudo em 83, final de 83, eu perdi tudo, deu uma enchente, botou 1,70 m de água e lama dentro de casa, eu perdi tudo o que tinha, estava dormindo no porão da igreja do Garcia, com roupa doada, com colchão doado pela prefeitura. Imagina a minha cabeça como é que estava, minha situação. E eu chego no culto, na Itopava Norte, para dirigir o culto, dia 5, dia 6 de janeiro de 84, e daquela tribulação, eu chego lá e não tinha nada para pregar. Eu disse: Osmar, que era o meu segundo dirigente: você prega? Não posso pregar, pastor, não estou preparado. Disse: meu Deus, olhei na igreja, não tinha ninguém para pregar. Eu disse: Osmar, fica aqui dirigindo o culto, eu vou descer ao porão para pedir misericórdia de Deus, para pedir uma palavra.
E eu desci. Irmãos, a semelhança do pastor João Jaime, eu não tinha dobrado os joelhos ainda, eu ia dobrar os joelhos, Deus falou comigo e deu o tema da mensagem. Aleluia, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Disse, meu Deus, só cheguei, já abri a Bíblia no texto, agradeci a Deus, subi. Aí, sim, mas já, estou pronto para pregar, aleluia. E eu preguei naquela noite, meus irmãos, sobre os adoradores dos prazeres, os adoradores da natureza, os adoradores do dinheiro, os adoradores do diabo e os adoradores de Deus. E quando eu preguei sobre os adoradores do diabo, sem saber de nada, eu comecei a falar do Espiritismo, meus irmãos, e eu falei das roupas brancas, do trabalho que o Espiritismo fazia, das roupas brancas que eles usavam, do quadro de Iemanjá, né? E eu disse assim, você sabe o que é Iemanjá? Iemanjá, secretária do diabo. Eu falei na minha mensagem. Eu não sabia, meus irmãos, que naquele dia estava ali um pai de santo, que nunca tinha entrado numa igreja, aleluia, e ele estava ali naquele culto, foi parar naquele culto, e ele disse, meu Deus, depois na terça-feira ele veio para aceitar Jesus, me contou toda a história, que eu não sabia, só tive domingo assim, foi assim, você contou a minha vida, e eu saí daqui e disse, não, esse homem é de Deus ou é do diabo, porque não pode, como é que ele sabe da minha vida, como é que ele conhece a minha vida? Eu vou fazer uma prova, para ver se é verdade, se isso é de Deus ou não é. Foi em casa, pegou toda a santalhada, o quadro de Iemanjá e roupa branca e tudo que ele tinha, botou tudo no opalão que ele tinha, e disse, agora é a prova. Vou parar em cima da ponte de Itopava Norte, que é a ponte que liga o centro, o bairro Itopava a Itopava Norte. Movimentadíssima, meus irmãos, era a única, hoje já tem mais uma ponte, na época era a única. Mas aquilo fervia de carro. Ele disse, se é realmente esse homem é de Deus, eu vou parar o carro na metade da ponte, porque a ponte era comprida, eu tenho que parar na metade da ponte, eu vou tirar tudo que tem dentro do carro, vou jogar no rio, vou embarcar no carro e não vai passar um carro só. Olha só o que ele me contou. Não vai passar nenhum veículo. Até que eu saia da ponte. E dito e feito. Ele disse, parece que Deus segurou dos dois lados, não passou um carro. Ele disse, tirei tudo do porta-malas, joguei tudo no rio e vim aqui aceitar Jesus. Porque agora eu sei que aqui tem Deus, aqui tem o homem de Deus. Você pode dar glória a Deus, aleluia. Você não quer bater uma salva de palmas para Jesus, festejando a Ele? Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. E são experiências, meus irmãos, que nós temos, que nós adquirimos quando nós aprendemos a ter fé, a confiar no Senhor, aleluia. Outra vez, meus queridos, agora uma experiência que eu tive na minha empresa. Eu trabalhava numa empresa, a Sulfabril, muitos aqui conhecem, hoje ela faliu já, mas era uma grande empresa na época, e eu trabalhava como gerente de recursos humanos, e eu estava um dia ali, quase final do expediente, o gerente da Fidel chegou e disse, ô Wilson, você é crente? Sou. Você faz oração para Deus e Deus, você já teve alguma resposta? Sim, tem, eu faço e Deus responde. Então, por favor, faz uma oração aí, porque eu estou numa situação difícil. Nós recebemos da matriz um pedido para costurar, e é um pedido diferente, é um pedido especial de um cliente que a empresa não quer perder o cliente de jeito nenhum. É muito importante. E eu trouxeram a mercadoria, eu botei na linha de funcionamento, na linha de costura e não vai. Não vai de jeito nenhum. As costureiras não conseguem ter uma operação nova, elas não conseguem passar, já fizemos de tudo, já ficamos só do lado de cada costureira, não vai, não tem jeito, não acerta. Por favor, Wilson, se esse teu Deus responde, faz uma oração para ver se isso aqui resolve. Eu falei, não tem problema, vamos orar sim. Já em seguida ele virou as costas, já fiz a primeira oração, fiz a segunda oração, vou para casa, continuei orando à noite. No outro dia de manhã ele já estava me esperando, Wilson. Eu vim para te agradecer e para você agradecer a Deus, porque depois daquela oração começou a funcionar, e eu vou conseguir à tarde, eu estou entregando o pedido, está pronto, a empresa não vai perder o pedido. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que você serve. Aleluia.
E nós viemos para um culto como esse para receber bênção, né? Eu quero ser curado, eu quero emprego, eu quero isso, eu quero aquilo, amém. Nós teremos prazer em orar por você para Deus fazer isso. Mas nós queremos que você também tenha essa autoridade. Aleluia! Que Deus coloque na tua vida essa autoridade, esse poder. Aleluia! De alcançar as coisas de Deus através da fé. Essa coisa tão pequena, meus irmãos, tão simples, mas tão poderosa. Glória a Deus. Muito bem. Eu leio muita biografia de homens de Deus. Eu li sobre George Miller. E George Miller, que foi o maior promotor de obra social da Inglaterra, chegou a ter casa de repouso, de recuperação de 700 jovens, 700 adolescentes, órfãos. E assim, meus irmãos, de vez em quando ele não era rico não, ele era bastante pobre, sem recurso. Ele começou assim do nada, e de vez em quando amanhecia o dia e ele dizia: Senhor, no depósito não tinha nada, não tinha pão, não tinha carne, não tinha verdura, não tinha nada. Ele simplesmente entrava no escritório dele e dizia: Senhor, faltou, até tal hora, dentro de 1 hora eu preciso ter isso aqui, senão as minhas crianças não podem ser alimentadas. Em menos de 1 hora começava, naquela época não eram carros, eram carrocinhas, começava a encostar a carrocinha com pão, com carne, com verdura, com tudo. Oh, aleluia! Várias vezes aconteceu isso com ele. E um dia ele estava viajando para o Canadá, meus irmãos, com a conferência marcada, e o navio partiu do porto de lá e não conseguia andar, andava muito devagar, uma velocidade muito reduzida. Por quê? Porque o mar estava totalmente fechado. Nevoeiro tremendo e gelo no caminho, um monte de coisa. E ele, quando viu que ia chegar atrasado, ele chegou para o comandante, disse: comandante, eu tenho que chegar tal dia, depois da manhã, tal hora, eu tenho que estar no Canadá, está marcado, tem uma conferência, não posso perder. Ele disse: pregador, o que é que eu vou fazer? Pastor, eu vou fazer o quê? Já viu como é que está o mar? Não dá para andar, não tem como. Então espera aí, vamos orar a Deus. Fez uma oração, levantou a mão para o céu, fez uma oração e tal. E como o comandante também era evangélico, e agora era assim, um orava, depois o outro orava assim: agora eu vou orar. Não, senhor, não precisa mais. Mas como não precisa? Primeiro, porque você vai fazer uma oração na qual você não acredita. Segundo, porque não precisa mais. Abre a escotilha. Abriu a escotilha, o mar estava se abrindo, aleluia, todo aquele nevoeiro estava se abrindo, saindo, e ele pôde imprimir velocidade e chegar na hora certa no Canadá. Você pode ou não pode contar com esse Deus? O Deus de George Miller é o teu Deus, é o meu Deus. Você pode contar com Ele, é somente acreditar, é somente ter fé, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Outra feita, George Miller estava lá na Inglaterra, na cidade de Bristol, onde ele tinha lá o seu orfanato, e era inverno, meus irmãos, e o sistema de ar, de aquecimento pifou, de calefação pifou totalmente, e ele disse: meu Deus, no mínimo 1 semana para mim reparar isso aqui. No mínimo 1 semana. As crianças vão congelar, vão morrer aqui dentro. Não tem outro recurso. Foi para o escritório, dobrou os joelhos. Sabe o que ele pediu? Para mudar a direção do vento. Você sabe o que é isso? Era 3 meses de inverno, que soprava vento do Polo Norte, da geleira do Polo Norte, direto, e não tinha como mudar. Aquilo ali é assim mesmo, sempre foi assim na história, toda a vida foi assim. Mas naquele dia, Deus mudou a direção do vento, e veio de soprar do mar, começou a soprar da terra, o vento quente, aleluia, e desfez todo aquele gelo ali. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu sou crente, é por isso que eu sou pregador, porque eu sirvo a um Deus que é dono do mundo, é dono das coisas, é dono de qualquer situação, meu irmão. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Uma última experiência que eu quero contar para vocês. Eu trabalhava nessa empresa há 13 anos. Pastor Nirto, de saudosa memória, começou a apelar para mim, querendo me integrar na obra. Eu dizia para ele: pastor, mas você não tem uma chamada? Tenho, pastor. Mas então você não vai aceitar? Precisamos de você na obra, integrado. Pastor, me dá um tempo, eu vou fazer a prova com Deus, e na hora que Deus responder sim, eu vou. E aí, meus queridos irmãos, eu aprendi tanta coisa com aquilo ali.
Primeiro, a minha esposa não queria de jeito nenhum que eu deixasse o meu emprego muito bem remunerado para trabalhar na igreja ganhando 2 salários por mês. Não, isso você não vai fazer de jeito nenhum. Até que eu orei e disse: Senhor, muda a opinião dela. Passou uns 3 meses e começou a dizer: olha, eu acho melhor aceitar o convite do pastor, parece que eu estou ficando doente, nosso dinheiro parece que não está adiantando mais, está atrasando as coisas, aceita, o convite dele é melhor. A primeira estava resolvido. A segunda era que a empresa, que não fazia de jeito nenhum, fizesse um acordo comigo e me dispensasse com todos os direitos da lei naquela época. E eu sabia que a empresa nunca tinha feito isso com ninguém, era política da empresa não fazer esse tipo de coisa de jeito nenhum. E eu tentei uma vez, passou os meses, tentei a segunda vez, e simplesmente diziam: não, se não tem jeito, se você não pode mais trabalhar, peça a demissão. Não vou fazer o quê? A empresa não faz isso, é contra a política da empresa. E até que no dia, meus irmãos, eu fui para a sede de Blumenau. Estava sendo construído um novo templo e nós estávamos no porão, e o pastor queria começar a construir o segundo andar, a segunda nave. E aí fez um grande culto, uma grande campanha para levantar uma grande oferta. E eu estava nesse culto com o presbítero, não era integrado ainda, sentado atrás do púlpito, e na hora da oferta eu peguei o cheque, R$200 para dar. O Espírito Santo disse: não, 1.000. É o tempo dos cruzados novos. 1.000. Aí eu: mas senhor, mas eu não tenho. Eu vou dar 1.000 da onde? Te vira, eu quero 1.000. Então tá, para terminar a conversa, 300. Não, 1.000. Aí peguei o talão de cheque, comecei a escrever no canhoto, 400. O senhor disse 1.000. Digo: meu Deus, como é que eu vou discutir com Deus? Não tem jeito. Eu vou dar pré-datado para 90 dias, porque eu não tenho outro jeito. Peguei, fiz o cheque e botei pré-datado. Quando eu sentei de volta no meu lugar, o Espírito Santo falou comigo e disse: agora, amanhã procura a diretoria da empresa, porque agora eles vão fazer o que tu pedisse. Meu Deus, irmãos. Eu tenho que chorar, porque é demais. No dia seguinte, eu procurei o diretor da área. Contei a minha história e disse: olha, meu amigo, eu não sirvo mais para trabalhar com a empresa. Eu tenho um chamado de Deus para ser pastor. Não adianta, eu não posso mais ficar. Tá, tudo bem, mas o que você quer? Eu quero que a empresa me indenize na forma da lei, conforme qualquer pessoa que for demitido. Tudo, PIS, fundo de garantia, e aviso prévio, tudo. Eu sabia, eu trabalhava com isso, eu sabia quanto é que dava. Ele pegou e disse: puxa, mas de novo você aqui com essa história, de novo? Pegou uma máquina e disse: dá aqui o teu contra-cheque. Pegou, calculou, quando ele bateu o total, olhou assim: você está brincando, rapaz, mas nunca que a empresa vai fazer isso aqui por você. Jamais. E dado 35.000 cruzados novos, coisa assim. Eu falei: olha, o que eu vou fazer? Vai lá e fala com o diretor-presidente. Mais do que não, ele não vai dizer. O máximo que ele vai dizer é não, pronto. Se não, é não. Mas vai. E nessa época, meus irmãos, eu era gerente de recursos humanos da filial e tinha perdido no gerente da filial de Rio do Sul também. Estava 2 meses procurando uma pessoa para colocar e não achava. Imagina, agora perdeu também. Mas na segunda-feira ligou para mim: Wilson, vem cá. Eu já sabia o que era. Cheguei lá e disse: olha, estou aborrecido, estou chateado, não podiam fazer isso comigo, mas não é que o diretor-presidente te liberou? Você vai, isso era dia 2 de maio. Você trabalha até dia 20, estou mandando uma pessoa para você treinar no teu lugar, e a partir do dia 21 você está dispensado. Amém. Sabe quanto é que eu ganhei? 63 vezes o valor da oferta que eu dei. Você tem coragem de obedecer a Deus quando Deus fala contigo? Se você quiser a bênção, seja obediente. Seja corajoso, mas seja obediente, sobretudo, quando Deus disser faz, você faça. Faça. Aleluia. Porque você só vai sair ganhando. Oh, aleluia. Sabe por que eu adquiri essa confiança toda, essa fé toda, meus irmãos? Eu aprendi que no momento que eu dobro os meus joelhos para orar, ou que eu levanto a minha mão ao céu e começo a orar, na mesma hora, Deus começa a ouvir a minha oração. No mesmo instante, a oração está chegando diante de Deus. Aleluia!
Eu estava na minha casa um dia, eu acho que só auxiliar da igreja, o diácono não, só auxiliar, e era um sábado à noite, tinha culto, mas eu não estava bem, eu estava adoentado, sem disposição. Eu disse, meu Deus, hoje eu não vou no culto, não é possível. Mas, em todo caso, eu costumava botar uma cadeira do lado da mesa da cozinha, né, bem juntinho, e ficava orando ali. Eu disse, meu Deus, mas será possível mesmo que Deus está ouvindo? Será que Deus já ouviu a minha oração? Será que Ele está ouvindo mesmo? Sabe o que eu fiz? De joelhos, eu fiz assim, ó. Botei a mão por cima da mesa, tinha uma caixinha da promessa, o maná, ali. Sem olhar, irmãos, eu só tateei, peguei e puxei. O versículo dizia assim, o Senhor já ouviu a minha oração, o Senhor responderá ao meu pedido. Eu pulei de pé, troquei de roupa, já era meio tarde, aqui ó, para a igreja. Voltei renovado, com saúde, fortalecido. O Ramanda Labacanda Labacíria. Aprenda, meu querido irmão, transforme a sua fraqueza, a sua derrota, transforme experiência de vitória, aleluia, em vitória, usando simplesmente a ferramenta da fé, essa arma chamada arma da fé, aleluia, e você vai ver o que vai ser o teu caminho na presença de Deus, o que Deus vai fazer na tua vida, como Ele vai abrir caminhos na sua vida, vai fazer coisa impossível para você, que você nunca achou que Deus faria, Ele vai fazer, se você tiver fé, aleluia, se você confiar inteiramente no que Ele pode fazer. Eu gostaria que ficássemos de pé agora, com permissão do pastor, já conversamos com ele. Como eu disse, irmãos, eu quero muito que você tenha saúde, eu quero muito que Deus abra uma porta de emprego para você, mas eu quero muito também que você tenha essa autoridade para abrir portas que estão fechadas, para abrir caminhos, aleluia. O Ramandalabacandalabacília. Eu aprendi a crer, eu aprendi a confiar, eu aprendi, meus queridos irmãos, aleluia, eu aprendi também a não ter pressa, sabe? Uma coisa que prejudica a nossa vida é a tal da pressa. Eu quero agora, tem que ser assim, eu quero hoje, e tem que ser desse jeito aí. Muita gente olha para a minha vida na igreja e não acredita que eu fiquei 10 anos viúvo. 10 anos, homem novo, viúvo. Tanto casamento que tem por aí, tanta oferta tem, claro que tem. Mas o que é que vem de Deus? Aí é preciso saber. O que é que Deus, o que é aquele caminho que Deus abriu por conta dele? E diz para você, passa, é por aqui. Isso é diferente. Aleluia. Depois de 8 anos alguém me procurou. Interessada, quando soube, digo, não acredito, não é verdade não, não pode, eu não admitia que pessoa assim pudesse se interessar por mim, mas foi, aí correndo, o senhor saiu correndo, pastor, e já noivou, já casou, nós conversamos 1 ano e meio pelo WhatsApp, sem se encontrar, fazendo prova com Deus, esperando no Senhor. Hoje eu não tenho motivo para me arrepender por 1 minuto. Aleluia. Da decisão que eu tomei. E quando essa moça ligou para mim, eu liguei para ela, aliás, ela ficou esperando que eu ligasse, eu liguei. E falei, olha minha filha, 2 coisas. Primeiro, já decidi que não caso mais. Segundo, eu tenho uma chamada de Deus para o sul da Ásia, um país muçulmano. E quem casar comigo já sabe que vai ter que me acompanhar. Sabe o que ela respondeu? Não tem problema. Se nós não namorarmos, se nós não casarmos, de qualquer jeito eu vou para a África como missionário. Deus arma as coisas, prepara as coisas, tão bem feitas, irmãos, que não tem como duvidar de Deus. Não dá para duvidar dele. De jeito nenhum. Aleluia! Eu quero orar nesse momento. Vem aqui. Se você precisa, primeiro, se você precisa de uma cura, precisa de um milagre, nós vamos orar agora. Deus do milagre está aqui.
Deus de Moisés está aqui. O Deus de Davi está aqui. O Deus de Daniel está aqui. Ele estava numa vigília há muitos anos passados, daquela assim de casa particular, bem tranquila. E o irmão do lado meu, bem do lado meu, orou bem baixinho e disse: onde está o Deus de Elias? Daqui a pouco outro irmão uma irmã lá da ponta da sala gritou: o Deus de Elias está aqui! Aleluia! É isso que nós precisamos ter na nossa vida, nos nossos cultos, meus queridos irmãos. Essa glória de Deus, esse poder de Deus, esse domínio de Deus, aleluia! Que quer dar a cada um de nós essa autoridade, esse poder, essa graça, para mostrar para esse mundo quem é Deus e o que Ele pode fazer. Aleluia!